Olá. Vamos direto ao ponto hoje. Capítulo 30 do livro de Jó. Isso aí. É um momento, assim, muito intenso. A dor do Jó, o lamento dele, chega num nível... Nossa, Chega a um pico, né? exato. E a gente vê aquele contraste brutal. O respeito que ele tinha antes, E o desprezo que ele enfrenta agora. É chocante. totalmente. É a queda mesmo, né? De um homem honrado pra pária, praticamente. E esse capítulo, ele é basicamente um grande lamento, né? Sobre perder tudo. O status social, a saúde. E até a sensação de que Deus está perto, né? Exatamente. A linguagem é muito crua, é visceral. Mostra bem a profundidade do sofrimento humano. É verdade. E ele começa descrevendo uma coisa bem forte, que ele está sendo alvo de zombaria. Sim, E não é de qualquer um. São os filhos de homens que ele diz que nem pensaria em colocar junto dos cães de guarda dele. nossa, que imagem, né? E a descrição que ele faz dos pais dessa gente? É terrível. Ele fala que eram esqueléticos de fome, sabe? Viviam em terra seca, comendo raiz. Marginalizados mesmo, banidos, morando em cavernas, quase como animais. Isso. E agora? São os filhos desses homens que estão fazendo música de zombaria sobre Jó. Ele virou piada, cospem dele. Essa inversão social é devastadora. Para alguém como Jó ser humilhado publicamente por gente assim, Deve ser psicologicamente esmagador. com certeza. E ele conecta isso, né? Ele fala: agora que Deus desarmou meu arco e me afligiu, Ah, sim. eles perdem o freio na minha presença. É como se a perda da proteção de Deus abrisse a porta para esse desprezo todo. Faz sentido. E a sensação que ele passa é de um ataque total, né? Organizado quase. Sim, ele usa umas imagens de guerra, né? Tribos que atacam, armadilhas, rampas de cerco. Como se estivessem cercando uma cidade para destruir. Exato. É uma imagem de destruição total mesmo. E o impacto emocional disso é terrível. Ele fala: terrores me dominam. E a dignidade dele, varrida como pelo vento. E aí vem a dor física também, né? Que ele descreve de um jeito implacável. Nossa, muito. Minha vida se esvai, a noite transpassa meus ossos. Minhas dores que me roem não descansam. É constante. E aquela imagem de ser jogado na lama, reduzido a pó e cinzas, é muito gráfico, né? Muito. Comunica uma degradação profunda, uma perda de si mesmo, quase. E no meio disso tudo ele ainda tenta falar com Deus, ele clama. Mas o que ele encontra é silêncio, ou até pior, né? Hostilidade. É o que ele diz. Clama a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. É como se Deus estivesse indiferente ou... Ou ativamente contra ele. Ele chega a acusar Deus de se tornar cruel. Sim, de atacá-lo com poder, de jogá-lo ao vento, na tempestade. E isso levanta uma questão muito séria, né? Sobre a fé quando parece que Deus é a fonte do sofrimento. Exatamente. Como é que se lida com isso? Jó não mede palavras, ele expressa essa sensação de antagonismo divino com uma honestidade brutal. É uma honestidade que desafia, né? Aquelas ideias mais simples de como a fé deveria ser na dificuldade. Com certeza, e é interessante que, mesmo assim destruído, ele ainda lembra do passado. É verdade. Ele lembra que ele tinha compaixão pelos pobres, pelos aflitos. Ele pergunta, né, será que eu não chorei por quem estava em apuros? Só que essa lembrança parece que só piora a situação atual. Exato, porque ele esperava o bem e veio o mal. Buscava a luz e vieram trevas. E o retrato final que ele pinta de si mesmo é muito sombrio. Muito. Ando enegrecido, mas não pelo sol. Ele se vê como irmão dos chacais, companheiro das corujas, criaturas associadas ao lamento, ao deserto. A pele escurecendo, descamando, o corpo queimando em febre. E até a música dele, a harpa, a flauta, só tocam luto. Olhando para o capítulo como um todo, fica claro que é o ponto mais baixo para Jó até aqui, né? Sem dúvida, a perda é total, social, física e espiritual. E o que impressiona é que ele não tenta amenizar nada. Ele não suaviza a dor, nem a queixa dele contra Deus. É um retrato muito honesto do desespero, né? E de como o sofrimento extremo pode abalar até a relação com Deus. Exatamente. É a crise na sua forma mais crua. Então, o que a gente tira disso tudo
Acho que esse capítulo nos força a encarar a nossa própria fragilidade, né? Sim, e a profundidade que a angústia pode alcançar quando parece que tudo se perdeu. Inclusive, essa sensação da presença do favor de Deus é a voz do sofrimento puro falando ali. E fica talvez uma reflexão pra gente, né? Essa honestidade toda do Jó. Essa forma quase selvagem de confrontar Deus com a dor, com a dúvida, até com a acusação. O que isso diz sobre a fé? Pois é, será que isso é o contrário da fé? Ou será que, em situações limite como essa queixa, esse questionamento profundo, será que isso não é, na verdade, uma expressão de uma fé muito autêntica? Uma fé que se recusa a largar a relação com Deus, mesmo quando não entende nada, quando dói demais. Exatamente. Uma fé que briga, que luta, que não aceita respostas fáceis. Talvez seja por aí. Fica a pergunta no ar.